Nunca mais deixe sua mente comandar sua consciência. Existe um golpe silencioso acontecendo dentro de você há anos, e ele não precisou de violência, trauma ou fracasso para funcionar. Ele aconteceu porque foi eficiente. A mente assumiu o comando não porque você é fraco, mas porque você deixou tudo no automático. O cérebro humano foi moldado para economizar energia, evitar risco e repetir padrões que já conhece. Isso foi essencial para sobreviver, mas é desastroso para evoluir conscientemente. Sempre que você repete um comportamento sem questionar, sempre que evita um desconforto pequeno, sempre que escolhe o caminho mais fácil só porque é familiar, você reforça esse golpe invisível. Não existe vilão aqui. Existe um sistema funcionando exatamente como foi projetado, só que sem liderança. O problema começa quando eficiência substitui direção. A mente aprende rápido o que te mantém seguro, não o que te torna forte. Ela percebe que evitar esforço reduz tensão, que adiar decisões diminui a ansiedade momentânea, que distração alivia o peso do presente. E então, ela passa a escolher por você. Não porque quer te destruir, mas porque quer te poupar. Só que ser poupado demais enfraquece. Aos poucos, você para de decidir conscientemente. Acorda e já reage. Vive o dia resolvendo estímulos, não construindo nada. Quando percebe, está cansado sem ter feito o que realmente importava. Esse cansaço não vem da ação, vem da falta de direção. O mais perigoso desse processo é que ele não dói no começo. Pelo contrário, ele alivia. Cada vez que você escapa de uma tarefa difícil, a mente recompensa com conforto. Cada vez que você evita um confronto interno, ela oferece distração. E o corpo aprende rápido, o cérebro aprende rápido. Você começa a associar alívio com obediência. E sem perceber, você treinou sua mente para decidir por você. Não houve um momento claro de rendição. Houve uma sequência de pequenas escolhas automáticas que pareciam inofensivas. É assim que o comando muda de mãos sem ninguém notar. Você sente isso quando tenta mudar algo simples e não consegue sustentar. Quando começa determinado e abandona sem um motivo claro. Quando promete para si mesmo e quebra esse acordo em silêncio. Não é falta de inteligência, não é falta de informação. É que a mente já se acostumou a mandar. E quanto mais tempo ela manda, mais difícil parece retomar o controle. Parece, mas não é. O controle nunca foi perdido. Ele só foi terceirizado. E tudo que foi terceirizado pode ser retomado, desde que você pare de fingir que não sabe o que está acontecendo. A mente funciona por repetição. Ela confia no que é familiar, não no que é correto. Se você sempre reagiu do mesmo jeito ao desconforto, ela vai sugerir exatamente a mesma coisa da próxima vez. Não porque é a melhor opção, mas porque é a mais conhecida. É por isso que mudanças parecem tão difíceis. Não é porque são grandes, é porque quebram o padrão automático. E tudo que quebra padrão exige consciência ativa, exige presença, exige decisão. E decisão consome energia no começo. Por isso, a mente resiste. Ela prefere o fluxo conhecido, mesmo que ele esteja te levando para um lugar que você não quer. Existe uma ilusão perigosa que te ensinaram, a de que você precisa estar motivado para agir. Isso é uma armadilha moderna. Motivação é instável. Consciência é treinável. Quando você espera sentir algo para agir, você já entregou o comando. Quando você age apesar do que sente, você começa a recuperar território interno. É nesse ponto que o golpe começa a falhar, porque a mente percebe que não está mais sendo obedecida automaticamente. E ela reage, ela aumenta o volume, cria mais argumentos, produz mais sensações desconfortáveis. Não porque ficou mais forte, mas porque está perdendo espaço. Muita gente desiste exatamente aí, achando que está piorando.
Não está. Está recuperando o comando. Toda mudança de hierarquia gera resistência, interna e externa. A mente não gosta de perder poder, mas ela se adapta rápido quando entende que não manda mais. O problema é que poucos sustentam a decisão tempo suficiente para isso acontecer. Eles cedem na primeira pressão, voltam para o automático, e o golpe continua, silencioso, elegante, eficiente. Você precisa entender algo com clareza brutal. A mente não vai pedir permissão para governar. Ela assume quando você não decide. Neutralidade não existe. Ou você lidera ou é liderado. Ou escolhe conscientemente ou reage automaticamente. Não existe um meio termo confortável. A boa notícia é que retomar o comando não exige intensidade emocional. Exige consistência silenciosa. Pequenas decisões conscientes repetidas todos os dias enfraquecem o automático. E quanto mais você faz isso, mais espaço interno se abre. A consciência começa a respirar de novo. Esse processo não é dramático. Ele é quase invisível. Mas o efeito é profundo. Você começa a perceber o impulso antes de obedecer, começa a notar o pensamento sem se confundir com ele, começa a agir com menos negociação interna, e isso muda tudo. Porque quando a mente deixa de ser a líder, ela finalmente pode cumprir seu papel real. Apoiar, não comandar, sugerir, não decidir, servir, não governar. É aqui que o equilíbrio começa a ser restaurado. E no próximo ponto, você vai entender o preço real de ter obedecido à mente por tanto tempo. Não em grandes tragédias, mas nas perdas sutis que quase ninguém percebe, mas que definem o rumo inteiro de uma vida. O golpe invisível. O custo da obediência à mente quase nunca aparece de forma dramática. Ele não chega como um colapso visível ou um fracasso público. Ele se instala devagar, em perdas pequenas demais para assustar, mas constantes demais para ignorar. Você não perde tudo de uma vez. Você perde um pouco por dia, um pouco de foco, um pouco de energia, um pouco de respeito por si mesmo. E como essas perdas não fazem barulho, você segue em frente achando que está tudo sob controle. Mas não está. O preço está sendo pago no silêncio. Toda vez que você obedece a um impulso de parar, quando sabe que poderia continuar, algo se rompe internamente. Não é motivação. É confiança. Você começa a duvidar da própria palavra, promete menos, espera menos de si. Ajusta seus objetivos para caber no nível de conforto que a mente permite. E faz isso acreditando que está sendo realista, quando na verdade está se encolhendo. A mente chama isso de prudência. A consciência sente como frustração. Esse conflito constante gera um desgaste invisível. Você não está cansado do que faz. Está cansado de se trair em pequenas decisões. Existe um tipo específico de exaustão que nasce daí. Não é física, é mental e moral. É aquela sensação de estar sempre devendo algo a si mesmo, de saber que poderia estar mais avançado, de olhar para trás e não conseguir apontar exatamente onde errou, apenas sentir que ficou aquém. Esse sentimento não surge do fracasso explícito, mas da soma de microdesistências. Pequenos momentos em que você escolheu aliviar a tensão ao invés de sustentar o esforço. A mente adora esses atalhos. Ela vende alívio imediato em troca de progresso futuro. E você aceita porque o alívio é real. O custo é que chega depois. Obedecer à mente também fragmenta o foco. Quando você vive reagindo a pensamentos, emoções e estímulos, sua atenção se espalha. Você começa algo já pensando em parar. Executa pela metade, já se preparando para justificar. O corpo até se movimenta, mas a consciência não está inteira. E nada consistente nasce de uma presença dividida. A mente cria urgências falsas, te puxa para 1000 direções, te convence de que tudo é importante agora. No fim do dia, você esteve ocupado, mas não avançou.
Movimento sem direção cansa mais do que esforço direcionado. E a mente confunde os dois de propósito. Outro custo alto é a instabilidade emocional. Quando a mente governa, o humor vira critério de ação. Se você está animado, age. Se está cansado, recua. Se está inseguro, adia. Isso cria uma vida dependente de estados internos que mudam o tempo todo. Você vira refém do que sente, e quanto mais você obedece, mais sensível fica. Qualquer desconforto parece um sinal de parada. Qualquer dificuldade parece um erro de rota. A consciência, quando lidera, entende que desconforto faz parte. A mente, quando manda, trata desconforto como ameaça. E você vive se defendendo de coisas que nunca foram perigo real. Com o tempo, essa dinâmica corrói a identidade. Você deixa de se ver como alguém confiável. Começa a se definir pelos seus pensamentos, não pelas suas ações. Diz que é ansioso, procrastinador, indisciplinado, como se isso fosse essência e não consequência de um sistema mal liderado. Esse rótulo vira desculpa e prisão ao mesmo tempo. A mente se aproveita disso. Usa a identidade enfraquecida como argumento para continuar mandando. Você sempre foi assim. Isso não é para você. Você não sustenta. E como existe histórico de obediência, essas frases ganham peso. Não porque são verdadeiras, mas porque você já as confirmou no passado com comportamento. O custo mais grave, porém, é a perda de direção. Quando a mente governa, você não vive por princípios, vive por sensações. E sensações não constroem nada durável. Você até pode ter momentos de intensidade, picos de motivação, surtos de vontade, mas sem comando consciente, tudo isso se dissipa. Você começa ciclos com força e termina em silêncio, não porque faltou capacidade, mas porque faltou continuidade. E continuidade só existe quando alguém decide continuar mesmo quando não há estímulo emocional para isso. A mente não sustenta isso. A consciência sustenta. Existe uma tristeza específica em perceber que você não falhou por falta de talento, mas por falta de presença. Por não estar inteiro quando precisava decidir. Por deixar a mente decidir em momentos críticos. Essa tristeza não é destrutiva. Ela é um sinal. Um aviso de que algo precisa mudar, de que não dá mais para viver no automático, de que obedecer à mente tem um custo alto demais para continuar pagando. Não é sobre virar alguém frio ou insensível. É sobre parar de se sabotar com argumentos internos que soam inteligentes, mas levam sempre ao mesmo lugar. A boa notícia é que esse custo não é permanente. Ele para de acumular no momento em que você percebe o mecanismo. Quando você entende que não precisa eliminar pensamentos para agir, que não precisa esperar alinhamento interno para cumprir o que decidiu, que não precisa sentir segurança para avançar. A consciência começa a recuperar espaço, e quando ela recupera espaço, a mente perde poder. Ainda fala, ainda questiona, ainda sugere, mas já não manda. O preço da obediência começa a ser substituído pelo retorno da confiança. Pequena no início, quase imperceptível, mas crescente. Cada vez que você age, apesar do impulso contrário, algo se recompõe. Se você chegou até aqui, já sentiu esse custo em algum nível. Não ignore. Ele não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que sua consciência está pedindo o comando de volta. O próximo passo não é lutar contra a mente. É aprender a se separar dela no momento exato em que ela tenta decidir por você. É aí que tudo começa a mudar. O custo da obediência. Existe um momento que não faz barulho, não tem aplauso e não parece grandioso, mas divide a vida em antes e depois. É o momento em que você percebe que não precisa mais se confundir com a voz que passa pela sua cabeça. Não é um pensamento novo, é uma posição nova. Até ali, cada ideia que surgia vinha acompanhada de identidade. Você pensava algo e automaticamente acreditava que aquilo era você,
que aquilo dizia algo definitivo sobre quem você é, sobre o que pode, sobre o que deve fazer. Nesse dia, algo muda. Você percebe que pensamentos surgem, mas não pedem permissão. Emoções aparecem, mas não trazem autoridade embutida. E pela primeira vez, você não reage. Você observa. Essa separação é desconfortável no início, porque você passa a enxergar o quanto viveu no automático, o quanto acreditou em narrativas internas que nunca foram questionadas, o quanto desistiu por argumentos que soavam convincentes, mas nunca foram testados. A mente sempre falou com convicção, e você confundiu convicção com verdade. O momento da separação é quando você entende que intensidade não é critério de realidade. Um pensamento pode ser alto, repetitivo, emocional, e ainda assim não merecer obediência. Essa percepção cria um espaço interno que antes não existia, um intervalo entre o impulso e a ação. E é nesse intervalo que a consciência nasce de verdade. Você não luta contra o pensamento, não tenta silenciar, não tenta substituir por algo positivo. Isso seria apenas outro movimento da mente tentando se controlar. O que você faz é mais simples e mais difícil ao mesmo tempo. Você não vota. O pensamento aparece dizendo para parar. Você registra. O corpo sente desconforto. Você percebe. A emoção tenta puxar para trás. Você observa e mesmo assim você segue. Não por raiva, não por motivação, por decisão. Essa é a diferença que muda tudo. Quando você age apesar do que sente, você deixa de ser governado por estados internos e passa a ser guiado por padrão. Nesse ponto, a identidade começa a se reorganizar. Você deixa de se definir pelo conteúdo da mente e passa a se definir pela postura diante dela. Não importa mais o que surge, importa como você responde. A mente pode dizer que é difícil, você continua. Pode dizer que não vai dar, você executa. Pode dizer que não é o momento ideal, você mantém o curso. Isso não te torna insensível, te torna confiável. Você começa a confiar em si mesmo porque percebe que não depende de alinhamento emocional para agir. Essa confiança não vem de afirmações, vem de evidência. Cada vez que você não obedece automaticamente, você cria a prova interna de que existe alguém no comando. O momento da separação também revela algo incômodo. Muitas das suas travas não eram externas, eram internas. Eram diálogos repetidos que você nunca interrompeu. Histórias que você contou tantas vezes que viraram identidade. Quando você para de se identificar, essas histórias perdem força. Não porque desapareceram, mas porque não encontram mais alguém disposto a defendê-las. A mente continua tentando, ela questiona, ela argumenta, ela provoca, mas agora existe distância. E distância reduz impacto. Um pensamento observado não tem o mesmo poder de um pensamento acreditado. Esse processo exige presença. Não é automático, não vira hábito do dia para a noite. A mente tenta recuperar o controle o tempo todo, especialmente quando você está cansado, pressionado ou emocionalmente vulnerável. É nesses momentos que a separação é testada, quando o corpo quer parar. Quando a emoção pede alívio, quando a mente oferece uma saída fácil. E é exatamente aí que a consciência se fortalece. Não nos dias fáceis, nos dias em que você continua mesmo sem vontade. Cada repetição desse padrão fortalece o comando. Você não se torna invencível, você se torna consistente. Existe uma falsa ideia de que liberdade é fazer o que se sente vontade. Isso é escravidão emocional disfarçada. Liberdade real é fazer o que precisa ser feito independentemente do que se sente. O momento da separação te entrega isso. Você entende que desconforto não é sinal de erro, é sinal de crescimento, que resistência interna não é aviso para parar, é apenas ruído. Quando essa lógica se instala, o jogo muda.
Você para de procurar motivação e começa a sustentar padrões. Para de pedir permissão para agir e começa a executar com clareza. A mente perde poder quando percebe que não é mais obedecida. Ela continua falando, mas muda o tom. Fica menos dramática, menos insistente. Não porque ficou boazinha, mas porque perdeu eficácia. Pensamentos só dominam quando encontram adesão. Emoções só controlam quando encontram reação automática. Quando encontram observação, elas passam. O momento da separação não elimina a dificuldade. Ele elimina a confusão. E confusão é o que paralisa a maioria das pessoas. Se você está esperando um dia em que agir vai ser fácil, esse dia não vem. O que vem é o dia em que agir se torna padrão, mesmo sendo difícil. Esse é o dia em que você para de se identificar com a voz e começa a se identificar com a ação. Não é um evento místico, é uma escolha repetida, e cada repetição fortalece a consciência. A partir desse ponto, você não pergunta mais se deve agir. Você já decidiu quem manda, a mente fala, a consciência conduz. E essa ordem, uma vez estabelecida, nunca mais volta a ser a mesma. O momento da separação. O momento da separação não chega como um insight bonito, nem como uma frase de efeito que muda tudo de uma vez. Ele chega como um incômodo silencioso, quase irritante, quando você percebe que algo dentro de você observa enquanto outra coisa fala. Até então, essas duas partes estavam misturadas. Pensar era ser, sentir era decidir. Qualquer pensamento que surgia vinha com autoridade automática. Qualquer emoção intensa assumia o volante. O momento da separação acontece quando essa lógica quebra. Quando você percebe pela primeira vez de forma clara que existe uma distância possível entre o que surge na mente e o que você escolhe fazer. E essa distância muda tudo. No início, isso não traz alívio, traz responsabilidade, porque enquanto você acreditava que era refém dos pensamentos, sempre existia uma desculpa pronta. Era a ansiedade, era o medo, era a falta de motivação. No instante em que você percebe que pode observar sem obedecer, essas desculpas começam a cair. Não de forma violenta, mas inevitável. Você entende que muitos dos limites que aceitou não eram muros externos, eram acordos internos, não questionados. O desconforto desse momento vem exatamente daí. Você passa a enxergar quantas vezes poderia ter continuado, mas escolheu parar. Quantas vezes poderia ter sustentado, mas preferiu aliviar. O momento da separação acontece quando um pensamento aparece dizendo para desistir e pela primeira vez você não entra na conversa. Você não discute, não rebate, não tenta se convencer do contrário. Você apenas nota. É quase estranho. O pensamento vem carregado de emoção, com argumentos bem construídos, e mesmo assim você não reage. Você segue com a ação. O corpo continua, a tarefa avança, e algo dentro de você percebe que isso é possível. Essa percepção é perigosa para a mente, porque quebra o feitiço da autoridade. Pensamentos sempre mandaram, porque você sempre respondeu. Quando você para de responder, eles perdem força. Essa separação também muda a relação com o desconforto. Antes, qualquer sensação desagradável era interpretada como um sinal de erro. Cansaço significava parar. Dúvida significava recuar. Medo significava evitar. No momento da separação, você começa a entender que sensações são apenas sensações. Elas não carregam instruções embutidas. Elas passam pelo corpo, não definem a ação. Você sente o peso, sente a resistência, sente a vontade de largar, mas não transforma isso em decisão. Isso não te torna frio, te torna estável. Estabilidade é a base da disciplina real.
Sem estabilidade interna, qualquer pressão externa vira desculpa. Existe um detalhe importante nesse processo. A mente não gosta de perder controle e tenta recuperar o comando usando novas estratégias. Ela se torna mais sofisticada. Em vez de dizer simplesmente para parar, ela começa a usar lógica, moralidade, até espiritualidade. Diz que você está se cobrando demais, que precisa respeitar seus limites, que está sendo duro consigo mesmo. E tudo isso soa razoável. O momento da separação amadurece quando você aprende a reconhecer esse novo disfarce. Você percebe que por trás do discurso elegante, o destino é sempre o mesmo. Menos ação, menos constância, menos exposição ao desconforto que gera crescimento. A consciência, quando começa a liderar, não grita, ela não pressiona, ela afirma. Existe uma clareza silenciosa nela. Você não precisa se motivar para obedecer à consciência. Você apenas executa porque decidiu antes. Decisão tomada fora do calor emocional tem mais força do que qualquer impulso do momento. O momento da separação é quando você passa a decidir antes. Antes do cansaço, antes da dúvida, antes do medo. E quando essas coisas aparecem, você já sabe o que fazer. Não porque está animado, mas porque está comprometido. Essa mudança afeta profundamente a identidade. Você deixa de se ver como alguém que age quando está bem e passa a se ver como alguém que age porque decidiu agir. Isso constrói um tipo de respeito interno que não depende de resultados imediatos. Você começa a se enxergar como alguém confiável, e essa percepção muda a forma como você se posiciona no mundo. Você fala menos e executa mais. Promete menos e sustenta mais. Não busca aprovação, porque não está mais negociando consigo mesmo. A mente pode duvidar, mas a consciência já assumiu o leme. O momento da separação também redefine o fracasso. Antes, qualquer queda era usada como prova de incapacidade. Agora, vira dado. Informação, ajuste. Você não dramatiza, você observa, corrige e continua. Isso só é possível porque você não está mais emocionalmente fundido com o pensamento. Um erro não vira identidade. Uma falha não vira sentença. É apenas parte do processo. Esse distanciamento emocional não te afasta da vida. Pelo contrário, te permite estar mais presente, porque você não está lutando internamente o tempo todo. Nada disso acontece de forma definitiva em um único dia. O momento da separação é renovado diariamente, especialmente nos dias difíceis. Nos dias em que o corpo pesa, a mente insiste e o ambiente pressiona. É nesses dias que a separação se consolida ou se perde. Cada vez que você age, apesar do ruído interno, você reforça o comando da consciência. Cada vez que você cede automaticamente, a mente recupera território. Não existe neutralidade. Existe prática constante. Se você está esperando que esse processo torne a vida fácil, está olhando pelo ângulo errado. Ele torna a vida clara. Clareza não elimina esforço, mas elimina confusão. E a confusão é o que mais drena energia. O momento da separação te devolve algo que muitos perderam sem perceber. Autoria. Você volta a ser o autor das próprias ações, não o narrador das próprias desculpas. A mente continua presente, mas agora ocupa o lugar correto. Ferramenta, não comandante. Quando essa ordem se estabelece, mesmo que de forma imperfeita, algo se fecha dentro de você. Uma espécie de acordo silencioso. Você não precisa mais se convencer para agir. Você apenas age. E isso, repetido ao longo do tempo, constrói um tipo de força que não depende de motivação, nem de aplauso, nem de circunstância. É a força de quem sabe quem está no comando. E depois que você experimenta isso, voltar a obedecer cegamente à mente deixa de ser uma opção aceitável. O ciclo da disciplina. O ciclo da disciplina não começa com vontade. Ele começa com clareza.
A maioria das pessoas acredita que disciplina é algo que você precisa sentir para agir, quando na verdade é algo que você pratica até não precisar sentir mais nada. O erro comum é esperar alinhamento interno, motivação, energia ou confiança para começar. Isso nunca vem de forma estável. O que vem sempre é o contrário. Primeiro a ação, depois o alinhamento. O ciclo da disciplina nasce quando você entende que não existe decisão diária sobre quem você vai ser. Essa decisão já foi tomada. O que existe é a execução diária desse acordo. No início, esse ciclo parece artificial. Você age sem vontade, cumpre sem prazer, continua mesmo com resistência interna e a mente protesta. Ela questiona o porquê, reclama do esforço, sugere pausas desnecessárias, cria justificativas sofisticadas para interromper. Isso é esperado. A mente foi treinada por anos a decidir baseada em conforto e emoção. O ciclo da disciplina começa quando você não discute com esse protesto. Você não tenta silenciar, você não tenta motivar, você executa. A execução repetida cria algo que a mente respeita mais do que qualquer argumento. Evidência. Cada vez que você cumpre o que decidiu, mesmo com desconforto, algo se registra internamente. Não como emoção, mas como identidade. Você começa a se enxergar como alguém que faz o que precisa ser feito. Essa percepção muda a dinâmica. A mente, que antes questionava tudo, começa a se adaptar. Não porque ficou colaborativa, mas porque percebeu que resistir não muda o resultado. O ciclo da disciplina funciona exatamente assim. Ação consistente reduz ruído interno, não o contrário. Existe um ponto importante nesse processo. Disciplina não é intensidade. Intensidade é explosão emocional. Disciplina é repetição calma. É acordar e fazer. É sentar e executar. É continuar quando ninguém está olhando. Quando você confunde disciplina com intensidade, você cria ciclos de entusiasmo e abandono. O ciclo da disciplina verdadeiro é silencioso. Ele não depende de picos, depende de padrões. E padrões se constroem com decisões pequenas, sustentadas por tempo suficiente para que a mente pare de questionar. Outro erro comum é tentar mudar tudo de uma vez. Isso alimenta o ego, mas sabota a consistência. A mente até gosta de mudanças grandes, porque sabe que elas não duram. O ciclo da disciplina cresce quando você estabelece padrões simples, claros e não negociáveis. Poucos, executáveis mesmo em dias ruins. A disciplina não falha nos dias difíceis. Ela nasce neles. Qualquer um executa quando está bem. Poucos executam quando estão cansados, inseguros ou pressionados. E são esses poucos que constroem algo sólido. O ciclo também envolve saber pausar sem abandonar. Disciplina não é rigidez cega. É inteligência aplicada à constância. Você aprende a diferenciar cansaço real de resistência emocional. O corpo pode precisar de ajuste. A mente quase sempre pede fuga. Quando a consciência lidera, ela reconhece o limite físico sem ceder ao limite emocional. Isso mantém o ciclo vivo. Pessoas indisciplinadas param tudo quando algo sai do plano. Pessoas disciplinadas ajustam e continuam. A diferença está na intenção. Uma procura alívio, a outra preserva o padrão. Com o tempo, algo muda profundamente. A ação deixa de exigir esforço consciente. Não porque ficou fácil, mas porque virou identidade. Você não acorda perguntando se vai fazer. Você faz. A mente, que antes gastava energia discutindo, agora economiza energia aceitando. Esse é o verdadeiro benefício do ciclo da disciplina. Menos conflito interno, menos negociação, mais presença. Você não está mais tentando se convencer o tempo todo. Você já se convenceu com comportamento repetido. Esse ciclo também fortalece o foco.
Quando você cumpre o que decide, sua atenção deixa de se fragmentar. Você não começa algo já pensando em desistir. Você não executa pela metade. Você está inteiro na tarefa. E presença inteira produz resultados melhores com menos desgaste. A disciplina, quando bem estabelecida, não drena energia. Ela organiza, ela cria ordem interna. E ordem interna libera a energia que antes era gasta em conflito. Existe um momento em que você percebe que a disciplina deixou de ser um esforço e virou um filtro. Você começa a respeitar mais seu tempo, suas escolhas, seus compromissos, não porque se tornou rígido, mas porque se tornou claro. Clareza elimina excesso. Você para de assumir coisas que não vai sustentar. Para de prometer o que não pretende cumprir. Isso reduz frustração e aumenta a confiança. A disciplina começa a se expandir para outras áreas da vida sem que você force. Porque identidade puxa comportamento. O ciclo da disciplina não te transforma em alguém diferente. Ele revela quem você sempre poderia ter sido se tivesse assumido o comando antes. Não existe um dia mágico em que tudo se resolve. Existe uma sequência de dias comuns em que você escolhe executar apesar do ruído interno. E essa sequência constrói algo raro. Estabilidade. Pessoas estáveis emocionalmente, mentalmente e comportamentalmente não são as mais intensas. São as mais confiáveis. E confiança, aplicada ao tempo, constrói qualquer coisa. Se você entende isso, o jogo muda. Você para de buscar atalhos e começa a construir caminhos. Para de esperar sentir e começa a agir. Para de negociar com pensamentos enfraquecedores e começa a sustentar padrões. O ciclo da disciplina não é glamuroso, ele é repetitivo. E é exatamente por isso que funciona. Porque quase ninguém tem paciência para repetir o básico até que ele se torne natural. Quem tem, constrói algo que não depende de motivação, nem de sorte, nem de circunstância. A mudança silenciosa. A mudança silenciosa não anuncia a própria chegada. Ela não vem acompanhada de euforia, nem de uma sensação clara de vitória. Na verdade, quando ela começa, você quase duvida que algo esteja mudando, porque o barulho diminui antes que os resultados apareçam. O primeiro sinal não é externo, é interno. É a redução do diálogo constante dentro da sua cabeça. Aquela necessidade de se convencer o tempo todo começa a desaparecer. Você não acorda mais negociando com o dia. Você acorda já decidido. E isso muda completamente a forma como você se movimenta no mundo. Antes, cada ação exigia um esforço duplo. Um para executar e outro para lidar com a resistência interna. Agora, a resistência ainda existe, mas não ocupa o centro. Ela fala de longe, não define o ritmo. A mente continua sugerindo atalhos, mas a consciência já estabeleceu um padrão claro. E quando existe padrão, não existe debate. Existe execução. A mudança silenciosa é isso. Não é que a vida fique mais fácil, é que ela fique menos confusa. E confusão era o que mais drenava sua energia. Você percebe essa mudança nos detalhes, na forma como reage a imprevistos. Antes, qualquer quebra de plano virava desculpa para abandonar tudo. Agora, vira ajuste, sem drama, sem autopunição. Você não precisa mais se explicar para si mesmo o tempo todo. Isso libera espaço mental, espaço que antes era ocupado por culpa, dúvida e frustração. Esse espaço vira foco, e foco sustentado constrói resultados que antes pareciam inalcançáveis. A mudança silenciosa também altera sua relação com o tempo. Você para de viver com pressa emocional. Aquela urgência de querer tudo agora diminui. Não porque você desistiu de crescer, mas porque entende que constância vence velocidade.
Você começa a respeitar o processo, não de forma romântica, mas prática. Executar hoje, executar amanhã, executar depois, sem necessidade de validação imediata. A mente ainda pode questionar se está valendo a pena. A consciência já sabe a resposta e segue. Outro sinal claro dessa mudança é a estabilidade emocional. Não significa ausência de emoção, significa ausência de domínio emocional. Você sente cansaço, frustração, insegurança, mas não se desorganiza por causa disso. Essas sensações deixam de ser emergências, viram informações. E informação não paralisa, informação orienta. Você aprende a atravessar dias ruins sem transformar isso em crise existencial. Aprende a continuar mesmo quando o humor não ajuda. Esse é um nível de maturidade que poucas pessoas alcançam porque exige silêncio interno, não intensidade externa. A mudança silenciosa também muda sua postura diante das pessoas. Você fala menos sobre o que pretende fazer e faz mais. Não por segredo, mas por clareza. Quando você sabe que vai executar, não precisa anunciar. Quando você confia em si, não precisa convencer ninguém. Isso cria uma presença diferente, menos reativa, mais firme. As pessoas percebem, não porque você fala diferente, mas porque age com consistência. E consistência é algo que o ambiente respeita automaticamente. Existe também uma mudança profunda na forma como você lida com falhas. Antes, errar confirmava narrativas antigas. Agora, errar vira ajuste técnico. Você não se define mais pelo erro, não dramatiza, corrige e continua. Isso reduz drasticamente o tempo perdido em autocrítica improdutiva. Você aprende rápido porque não está emocionalmente envolvido com a ideia de perfeição. Está comprometido com progresso real. A mente pode tentar usar o erro como argumento para desistir, mas ela já perdeu essa autoridade. A mudança silenciosa é perigosa para quem vive de estímulo constante, porque ela não gera dopamina imediata, ela gera paz operacional. E muita gente confunde paz com estagnação. Mas essa paz é ativa, é a tranquilidade de quem sabe o que precisa ser feito e faz, sem espetáculo, sem drama, sem necessidade de se provar. Esse estado é raro, porque exige disciplina sustentada. Exige que você tenha passado tempo suficiente agindo sem depender de emoção. Poucos aguentam essa fase. Quem aguenta, muda de nível. Com o tempo, você percebe que não está mais tentando se tornar alguém. Você está apenas sendo. As ações fluem do padrão que você construiu. Não existe mais a luta constante entre o que você quer ser e o que você faz. As duas coisas começam a se alinhar. Não por milagre, mas por repetição. A identidade se ajusta ao comportamento sustentado. E comportamento sustentado é resultado direto de comando consciente. A mudança silenciosa também redefine sucesso. Sucesso deixa de ser algo externo, distante, cheio de critérios variáveis. Sucesso passa a ser cumprir o que você decidiu para o dia. Parece simples, mas isso cria uma sensação de integridade interna que nada externo substitui. Você dorme melhor. Não porque tudo deu certo, mas porque você não se traiu. Essa integridade vira base emocional. E base emocional sólida suporta pressão, crítica e espera. É importante entender que essa mudança não te isenta de dias difíceis. Ela te torna capaz de atravessá-los sem perder o rumo. Você não entra mais em ciclos longos de queda por causa de um dia ruim. Você não transforma exceção em regra. Você não se perde em narrativas mentais exageradas. Isso é maturidade psicológica aplicada à vida real. Não é teórico, é funcional. A mudança silenciosa é o sinal de que a consciência reassumiu o comando de forma estável. Não com força bruta, mas com presença constante. A mente ainda existe, ainda fala, ainda questiona. Mas agora ela trabalha para você, não contra você.
E quando essa ordem se estabelece, algo fica claro. Você não precisa mais provar nada, só continuar. Porque continuar nesse nível já é vitória. O comando final não vem como grito, ele vem como decisão silenciosa. Depois de tudo que foi dito, depois de tudo que você reconheceu em si mesmo enquanto ouvia esse conteúdo, existe um ponto onde não adianta mais concordar mentalmente. Concordância não transforma, entendimento não muda a trajetória. O que muda é o momento em que você assume, de forma íntima e inegociável, que a sua vida não pode mais ser conduzida no piloto automático da mente. Esse é o instante em que você para de buscar mais informações e começa a assumir responsabilidade contínua. Talvez você tenha sentido desconforto em algum trecho. Talvez tenha reconhecido padrões antigos. Talvez tenha percebido o quanto sua mente já te convenceu a adiar, a negociar, a desistir em silêncio. Isso não é coincidência. Isso é consciência se expandindo. E consciência expandida exige ação alinhada. Caso contrário, ela se transforma em peso. Você não pode mais fingir que não sabe, e isso não é um fardo, é poder. O comando final é simples, mas não é fácil. Ele começa quando você entende que ninguém vai fazer esse trabalho por você. Nenhum vídeo, nenhum livro, nenhum discurso substitui a decisão diária de agir, mesmo quando não é confortável. O conteúdo termina aqui, mas o treino começa quando você fecha essa aba. É nesse momento que a mente vai tentar retomar o controle. Vai sugerir que você já absorveu o suficiente, que amanhã você aplica, que agora é só descansar. Observe isso. Não lute, apenas não obedeça. Existe um tipo de pessoa que consome conteúdo como anestesia. Assiste, se emociona, concorda, mas não muda o comportamento. E existe outro tipo que usa o conteúdo como ponto de partida, como gatilho para a execução. A diferença entre esses dois tipos não é inteligência nem motivação, é decisão sustentada. Uma escolha clara de não se abandonar mais no silêncio do dia a dia. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe que ele morra aqui. Use-o como marco, como linha divisória. Antes você vivia reagindo, agora você começa a comandar. E comando não é algo que se sente, é algo que se pratica. Todos os dias, em pequenas ações, em escolhas aparentemente irrelevantes. É ali que a sua identidade real é construída. Ao se inscrever neste canal, você não está apenas apoiando um conteúdo, você está criando um ambiente. Um espaço onde a sua consciência é constantemente lembrada de assumir o controle. Onde você não vem buscar conforto, mas alinhamento. Onde cada vídeo não serve para te motivar momentaneamente, mas para te lembrar do compromisso que você fez consigo mesmo. Compromissos verdadeiros não precisam de aplauso, precisam de repetição. Curta este vídeo não como gesto automático, mas como selo de decisão. Um pequeno ato externo que simboliza uma escolha interna. E nos comentários escreva uma única palavra, não para mim, para você. Uma palavra que represente o que você decidiu assumir a partir de agora. Pode ser foco, pode ser disciplina, pode ser comando, pode ser consciência. O importante não é a palavra em si, é o que ela representa no seu processo. Cada vez que você interage, você reforça um padrão. E padrões constroem identidade. A identidade que você está construindo agora não é baseada em emoção. É baseada em ação consistente. Não importa quantas vezes você já tentou antes. O que importa é o que você faz depois de perceber que a mente não pode mais liderar. O comando final é este: não se abandone, não negocie consigo mesmo quando sabe o que precisa ser feito. Não espere sentir vontade para agir. Haja e a vontade se ajusta depois. A consciência não grita, ela sustenta. Sustente essa decisão hoje.
Sustente amanhã, sustente quando ninguém estiver vendo. Se você continuar aqui, que não seja por entretenimento, que seja por compromisso. E se algum dia você sentir vontade de parar, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você não chegou até aqui por acaso. Chegou porque, em algum nível, já sabia que precisava assumir o comando. O vídeo termina agora. A execução começa quando você levanta, respira fundo e faz o que precisa ser feito. Sem anúncio, sem drama, sem desculpa. Apenas comando. Antes de sair, faça algo simples, mas consciente. Se este conteúdo te ajudou a recuperar clareza, curta o vídeo. Não como um clique automático, mas como um sinal interno de alinhamento. Um gesto pequeno que reforça uma decisão maior. Se inscreva no canal para manter esse ambiente ativo na sua rotina. Não é sobre consumir mais vídeos, é sobre se cercar de lembretes constantes de comando, disciplina e responsabilidade pessoal. E nos comentários, escreva uma única palavra que represente o que você decidiu fortalecer a partir de agora. Uma palavra que te cobre ação quando a mente tentar negociar. Curta, comente, se inscreva. Não para apoiar o canal apenas, mas para sustentar o compromisso que você acabou de assumir consigo mesmo.